Exercício número 3. Escrever um programa que lê um vetor n de tamanho 20 e o imprime na tela. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, até o décimo com o 11º. Imprima o vetor n modificado. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 113 do nosso curso de Programação com a Linguagem C. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Este exercício é um bom exercício para passar aquela rasteira bonita em quem já abre o computador e vai direto escrevendo linhas de código para resolver o problema. Este problema aqui ele exige que você pense um pouco antes de propriamente começar a escrever a primeira linha de código. Perceba que o exercício pede para a gente fazer uma transformação no vetor, trocar o primeiro elemento com o último ou com o 20º elemento, depois o segundo com o 19º, o terceiro com o 18º, até chegarmos no meio do vetor e trocar então o 10º com o 11º. E aí é necessário você parar, rabiscar um pouquinho no papel, pensar como que você vai fazer essa troca. Perceba, eu coloquei aqui na linha 10 um exemplo de um vetor. Então nós temos aqui na primeira posição, ou no índice 0, o elemento 14, no índice 1, o elemento 52, no índice 2, o elemento 36 e assim sucessivamente até o índice 19 com o elemento 29. O que o exercício pede exatamente para a gente fazer? O que o exercício pede é exatamente isso. Perceba que agora eu tenho aqui o meu vetor original, não é outro vetor, só que agora perceba que as posições foram alteradas. O elemento 14, que era o primeiro, foi trocado com o 29. Então eu tenho o 29 aqui e o 14 aqui. O elemento 52, que é o segundo, foi trocado com o penúltimo, 48. Então eu tenho agora o 48 na segunda posição e o 52 na penúltima posição. E assim sucessivamente, até chegar no meio do vetor, onde eu vou trocar o 10º com o 11º. E aí tem alguns estudantes que, não sei se intencionalmente ou sem perceber o equívoco, tenta passar a perna no professor. Perceba que esse vetor aqui é o mesmo vetor de cima, porém impresso de forma ao contrária. E aí o aluno simplesmente imprime o vetor na tela de trás para frente. Isso não resolve o problema, porque olha o que o exercício está pedindo. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo. Ou seja, é para trocar os elementos do vetor. Quando eu imprimir o vetor na tela, ele tem que estar dessa forma aqui. E não fazer uma impressão ao contrário. Então perceba que são coisas diferentes, ok? E aí, avalie o seguinte. O nosso vetor aqui na primeira posição tem o 14 e na última posição tem o 29. Como que eu faço essa troca? Perceba que eu não posso simplesmente pegar o 14 e colocar na última posição. Eu vou perder o 29. E eu também não posso pegar o 29 e simplesmente colocar na posição do 14. Eu vou perder o 14. Então, primeiro, eu preciso escolher um dos dois, ou o primeiro ou o último, e fazer uma cópia. Salvar uma cópia desse valor para depois, então, fazer a substituição. Então, nós vamos precisar de uma variável auxiliar para fazer essa cópia. Mas vamos por partes. Vamos criar, então, o nosso vetor. Vai ser um vetor de inteiro. Eu vou chamar de vetor. Esse vetor tem tamanho 20. E aí, como o exercício aqui especifica, um programa que lê um vetor n de tamanho 20. Então, ele lê esse vetor. Então, nós vamos precisar fazer a leitura desse vetor a partir do teclado. Vou criar aqui a nossa variável i. Só para frisar, não precisa ser i. Vamos usar, inclusive, uma outra variável aqui, a. É porque eu aprendi com o i na faculdade e aí é aquela coisa do costume do cachimbo deixar a boca torta, né? Sempre utilizei com o i, então vai de forma automática. Mas pode ser qualquer variável. Por exemplo, índice. Só que índice é uma palavra muito grande. Então vamos deixar aqui o a. Vamos fazer a nossa repetição com a indo de 0
até menor que 20 e incremento de 1 em 1. E aqui dentro vamos então fazer a leitura do nosso vetor. Eu vou colocar simplesmente digite e vou imprimir um índice. 2 pontos, espaço, e esse índice é a nossa variável A. Agora eu vou então fazer a leitura. É um número inteiro, então %d, vírgula, e comercial, o nome do nosso vetor na posição A. Pronto, isso aqui garante que nós teremos um vetor de tamanho 20 preenchido. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos fazer essa troca de elementos, o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo. Então, perceba que enquanto nós temos um A ou um I que vai crescendo 0, 1, 2, 3, 4, nós vamos precisar de um outro índice que vem decrescendo 19, 18, 17, 16. Até que ponto? Perceba que aqui, quando eu troco o 10º elemento com o 11º, índice 9 com índice 10, quando eu incrementar essas variáveis, a variável que está crescendo vai ser 10 e a variável que está diminuindo vai ser 9. Então esse é o meu ponto de parada. Eu vou repetir enquanto a variável que está crescendo for menor do que a variável que está decrescendo, diminuindo. Ou nós também podemos fazer com a estrutura de repetição para. Perceba que a gente vai caminhar até a metade do nosso vetor. Então eu posso ter um para que vai de 0 a 9, e aí eu vou ter os índices iniciais aqui do meu vetor. E eu vou ter uma outra variável que começa com o 19, e aí vem decrescendo. Vamos utilizar o para, e aí talvez fique mais fácil o que a gente vai fazer aqui. Eu então vou ter aqui a minha repetição, com o A começando em 0, o A vai até menor que 10, com um incremento de 1 em 1. Por que menor que 10? Opa, a chave ficou no lugar errado. Ok. Por que menor que 10? Porque eu preciso ir só até a metade do meu vetor, de 0 a 9. E aí nós vamos finalizar aqui. Por quê? A primeira posição eu vou trocar com a última. A segunda posição com a penúltima. A cada valor que o meu A assumir, eu vou fazer uma troca. Então eu vou percorrer o meu vetor apenas até a metade. Só que eu preciso agora de outra variável aqui. Eu vou criar aqui uma variável chamada fim, que começa com 19. Por que 19? Porque 19 é o último índice válido do nosso vetor. E eu vou criar uma outra variável chamada troca. Para que eu vou usar essa variável? Lembra que eu mencionei quando eu vou trocar o 14 com 29? Eu não posso pegar o 29 e colocar sobre o 14, senão eu perco o 14. Eu preciso fazer uma cópia. Isso, vamos até trocar o nome para cópia. Então eu preciso fazer uma cópia do 14. Ou eu não posso pegar o 14 e colocar sobre o 29. Eu preciso antes fazer uma cópia do 29. Então é para isso que a gente vai utilizar essa variável cópia aqui. Então aqui dentro dessa nossa repetição, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar no início. Então eu vou fazer uma cópia do elemento na posição A. A começou com 0. Então eu vou fazer uma cópia do 14. A minha variável cópia vai receber o elemento do meu vetor na posição A. Perceba, eu fiz uma cópia do primeiro elemento. Se eu já fiz uma cópia dele, agora eu posso jogar alguém aqui em cima. Eu posso sobrescrever ele. Então olha o que eu vou fazer. Vetor na posição A, eu já copiei o vetor na posição A, então eu posso sobrescrever ele. Então, vetor na posição A vai receber vetor na posição fim. Quem é fim não é 19? Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o 29, que é o elemento da posição 19, e coloquei na posição 0. Então eu acabei de copiar o 29 para cá. Só que agora eu tenho 29 aqui e 29 aqui. O que eu preciso fazer agora? Pegar aquela cópia que eu fiz do elemento da primeira posição e salvar na minha última posição.
eu vou fazer isso agora. Vetor na posição fim vai receber a minha cópia. Então, de novo, vamos recapitular o que eu fiz aqui, passo a passo. O meu A começa com 0 e a minha variável fim começa com 19. Por que 19? Porque 19 é o último índice válido do nosso vetor. Na linha 23, eu disse que a minha variável cópia recebe o conteúdo do vetor na posição A. Conteúdo do vetor na posição A é o 14. Então, eu acabei de fazer uma cópia do número 14. Na linha 24, eu já tenho uma cópia do elemento que está aqui. Então, eu vou pegar o vetor na posição fim. Fim é 19. Quem é que está na posição 19? O 29. Então, eu vou pegar o 29 e vou copiar para a posição A, para a posição 0. Então, eu vou sobrescrever esse 14 com o 29. Feito isso, eu tenho 29 na posição 0 e eu tenho 29 na posição 19. Eu preciso agora colocar o 14 aqui. Aonde está o 14? Na nossa cópia. Então, na linha 25, vetor na posição fim, posição 19, recebe cópia. Quem é cópia é o nosso elemento 14. Feito isso, olha o que vai acontecer. O nosso A vai ser incrementado para 1 e vai para 2, certo? Para a gente trocar o segundo elemento com o penúltimo. Então, o meu fim, que é 19, tem que decrementar, tem que vir para 18. Eu vou fazer isso aqui. Fim menos menos. Então, fim, que era 19, vem para 18. O A vai ser incrementado mais 1, ele vai passar para 1. E aí eu vou trocar os elementos da posição 1 com os elementos com o elemento da posição 18. Novamente, fim vai ser decrementado, vai para 17. E o A vai ser incrementado, vai para 2. Eu então vou trocar os elementos da posição 2 com o elemento da posição 17. E isso vai acontecer até o A chegar em 9 e o fim chegar em 10. Trocando dessa forma os dois elementos que nós temos aí no meio, no centro do nosso vetor. Então, nós já fizemos aqui a parte mais complicada do exercício. O que ele pede agora? Imprimir o vetor na tela e depois imprimir o vetor modificado. Então, aqui eu preciso imprimir o meu vetor antes de fazer qualquer alteração. Vou colocar aqui um printf. Vou começar saltando uma linha e aí eu vou escrever vetor original. 2 pontos, espaço. E agora eu vou colocar aqui então a impressão do nosso vetor. A começa com 0, vai até menor que 20, com um incremento de 1 em 1. E aí eu vou então imprimir o vetor aqui na tela. São números inteiros e eu vou imprimir com 2 dígitos, espaço, de onde virão esses números do nosso vetor na posição A. O que eu tenho que fazer depois é exatamente a mesma coisa. Então eu vou copiar esse trecho, Ctrl C, e após esse processamento aqui, eu vou então imprimir o nosso vetor novamente. Só que agora não é mais o vetor original, é o vetor modificado. Então, o vetor modificado, e aí novamente eu vou imprimir o meu vetor A. Vamos ver se está funcionando? Então perceba que mesmo que o exercício, que o enunciado aparente ser complexo, se você partir direto para o computador tentando escrever código para resolver o problema, provavelmente você vai ter dificuldade. Então, esse exercício aqui exige um pouquinho de reflexão. Ler com atenção o enunciado e rabiscar num papel o que de fato o exercício está pedindo aí para a gente fazer. Eu vou então compilar e executar aqui o meu programa. Eu vou digitar números de 1 a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o nosso último valor, 20. E aí perceba que nós temos aqui o nosso vetor original, números de 1 a 20,
E aí perceba que na sequência nós temos o nosso vetor modificado e o vetor de fato foi modificado. Perceba que eu estou imprimindo o meu vetor a partir do início, o meu A começa com 0 e vai até menor que 20. Eu estou imprimindo a partir da primeira posição e na primeira posição agora nós temos o 20, depois o 19, o 18, o 17 e o 1, o 2, o 3 que estava no início agora está no final do nosso vetor. 1, 2, 3 e aí aqui no meio do nosso vetor nós temos o 10 e o 11 que trocaram de posição aí. E aí, já deixou seu like nessa aula? Se não fez isso ainda, deixa seu like nessa aula, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E qualquer dúvida, deixa no comentário, você não está fazendo esse curso sozinho. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula com o exercício de número 4. Nos vemos lá!